Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neo-ateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Sabe, geralmente, quando a gente pensa naqueles mapas bem antigos, naqueles pergaminhos imensos da era das grandes navegações, tem sempre uma expectativa de encantamento, né? Os mapas cheios de detalhes, sim. Exato. E se a gente olhar para as bordas desses mapas, bem ali onde o conhecimento geográfico da época terminava, o que os cartógrafos desenhavam lá? Dragões, com certeza. Dragões, monstros marinhos serpenteando pelas ondas, eles até escreviam frases do tipo aqui habitam os leões, porque era a forma rudimentar que eles encontravam para lidar com aquele terror do desconhecido, sabe? O medo do que não se entende. Pois é, só que hoje a gente tem satélites, tem sistemas de GPS super precisos, a gente sabe a profundidade exata e o que tem naquelas águas. Mas imagina por um segundo que uma grande parte da humanidade insistisse em, navegar pelos oceanos modernos usando aquele mesmo mapa antigo. Nossa, seria um desastre. Total! Tomando decisões de vida ou morte com base num medo de monstros marinhos que a ciência já provou que não estão lá. É uma imagem muito poderosa essa. É basicamente a transição dolorosa do mito para a medição, né? Da superstição tateante para a clareza da ciência. E é exatamente sobre essa urgência de descartar esses mapas antigos que a gente vai falar na nossa exploração profunda de hoje. Nós vamos examinar as ideias de alguém que, dedicou a vida a argumentar que a humanidade precisa parar de navegar usando o medo do sobrenatural. O falecido autor, jornalista e ensaísta Christopher Hitchens. Isso mesmo. E as nossas fontes de hoje vêm de uma transcrição bem detalhada de um vídeo do canal do YouTube Reason First Media, que se chama This is Ancient Stupidity. É o volume 3 de uma compilação de discursos e debates que, captura muito bem a estrutura do pensamento dele. Mas antes da gente dar o próximo passo, eu acho que a gente precisa estabelecer bem a fundação dessa nossa conversa, para quem nos ouve. Com certeza, é bom deixar claro. A missão aqui não é tomar partido.
A gente não está aqui para endossar as visões super contundentes do Hitchens e também não estamos aqui para ser defensores das instituições religiosas. Exato, nosso papel é estritamente de guias neutros. Isso. Nós queremos destrinchar a mecânica dos argumentos, as referências históricas e a retórica de um dos críticos mais vocais e polarizadores da fé na era moderna. É uma dissecação de ideias mesmo, para a gente entender como elas funcionam, independente de concordarmos com elas ou não. Bom, então vamos começar pelo princípio da argumentação dele, que é o que o Hitchens chama de a infância da nossa espécie. A base de tudo para ele. Sim. A premissa básica que ele traz é que a religião não é, de forma alguma, uma revelação divina enviada para iluminar os homens, mas sim uma criação puramente humana. Nascida ali num período de ignorância profunda e terror primitivo, né? Exatamente. Ele convida a gente a voltar no tempo para uma época em que a humanidade simplesmente não tinha respostas para as coisas mais básicas do dia a dia. E a forma como ele contextualiza essa ignorância é fascinante porque exige da gente um exercício de empatia histórico muito grande. Se colocar no lugar deles. Ele lembra a gente de um tempo em que os humanos não faziam a menor ideia de que a Terra era uma esfera. Até porque a percepção visual sugere que é um disco plano, né? Pois é. Não tinha essa compreensão de que a gente orbitava o Sol, ou, de que o céu noturno não era uma abóboda sólida, cravejada de luzes. E o mais crítico, não existia a teoria dos germes para explicar por que as crianças morriam de doenças repentinas. Nossa, devia ser desesperador. E também não se sabia a causa das fomes ou dos terremotos. Então, nessas trevas absolutas de conhecimento sobre o funcionamento do mundo, o Hitchens argumenta que a humanidade fez a sua primeiríssima tentativa de filosofia e de ciência. E essa primeira tentativa foi a religião. Exatamente. O que traz uma camada psicológica super interessante para a discussão. Ele explica a mecânica mental por trás dessa criação, sabe? Segundo os textos que a gente leu, os seres humanos são, por natureza, animais que buscam padrões. É uma vantagem evolutiva, no fim das contas. Reconhecer padrões na natureza ajuda a sobreviver. Só que, por causa dessa necessidade intrínseca, nós preferimos abraçar uma teoria completamente furada, uma explicação sem pé nem cabeça, do que não ter teoria nenhuma. O vazio do não saber é intolerável, né? Sim, o caos é intolerável para o cérebro humano. Exato. E se a gente conectar isso ao panorama do conhecimento que a gente tem hoje, o Hitchens contrasta essa necessidade primitiva de inventar padrões mágicos com as respostas grandiosas e comprováveis que a ciência moderna agora dá pra gente. Ele usa aquele exemplo pessoal do DNA, não é? Isso, o próprio sequenciamento de DNA dele feito pela National Geographic. Ele usa esse dado para mostrar como a biologia molecular mapeia o parentesco de todas as criaturas, apontando para uma origem comum na África. O que desmente várias coisas de uma vez só. Sim, na visão dele, isso não apenas desmente as narrativas criacionistas de várias mitologias, mas também destrói cientificamente qualquer base para o racismo, por exemplo. Muito interessante. E ele também fala de cosmologia, né? Fala. Ele menciona o trabalho do físico Steven Weinberg no livro Os 3 Primeiros Minutos, que detalha a mecânica do Big Bang, o que oferece uma explicação bem tangível para a origem do universo que dispensa um criador externo. Sabe, pensando nessa transição da ignorância primitiva para o método científico moderno, me vem uma analogia à cabeça agora. Manda bala. Imagina uma criança pequena dormindo no quarto, à noite. De repente, a casa, que vamos supor que seja de madeira, começa a estalar alto por causa da queda de temperatura na madrugada. Aquele barulho assustador no escuro. Isso. A criança não tem a menor noção de termodinâmica ou de contração térmica dos materiais. O que a mente dela, que busca desesperadamente um padrão para aquele barulho, faz? Inventa um monstro. Inventa que tem um monstro no armário, ou um fantasma no assoalho. O monstro é aterrorizante, claro, mas de uma forma muito contraintuitiva, ele é mais reconfortante do que o puro caos da física. Porque o monstro tem vontade, né? Exato. Tem vontade, tem regras, talvez possa ser apaziguado se a criança se esconder sobre as cobertas. O caos indiferente da física não liga para a criança. O universo não se importa. Pois é.
Mas o ponto é, quando essa criança cresce e estuda como a madeira reage ao frio, a explicação do monstro é descartada. Naturalmente, fica obsoleta. Essa metáfora traduz perfeitamente a tese central do Hitchens. O argumento dele é que a religião institucionalizada tenta ativamente convencer a gente a não descartar a ideia do monstro. É como se dissessem, não, o monstro ainda está aí. Exato. Ou, de forma mais refinada, tentam nos fazer acreditar que há um superintendente divino controlando meticulosamente cada estalo da madeira da casa. Porque isso alivia aquele sentimento de solidão e irrelevância diante da vastidão impessoal que a astronomia nos revela. Mas isso levanta um problema lógico imenso, não acha? Qual? Se a ciência explica o estalo da madeira e um monstro que supostamente ditava as regras do quarto é descartado, de onde vêm as regras de convivência? Essa é a pergunta que, segundo os debates dele, é a mais frequente. A questão da moralidade. Sim. Se não há um legislador divino ditando o certo e o errado lá do alto de uma montanha, de onde vêm os nossos valores morais? Esse é um dos flancos em que o Hitchens é mais combativo nas palestras. Ele ataca frontalmente aquela ideia famosa que geralmente é associada ao romance Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Aquela do se Deus está morto, tudo é permitido? Essa mesma. Para o Hitchens, essa premissa não é só incorreta. Ela é um insulto profundo à natureza e à biologia humana. Pelos textos, dá pra ver que ele acha extremamente vil a noção de que as pessoas só evitam o assassinato ou o roubo porque têm medo de uma câmara de tortura eterna, sabe? Ou porque estão acumulando pontos para ganhar uma recompensa celestial. Exatamente. E para ilustrar o quão absurda ele considera essa ideia, ele usa a própria história de Moisés no Monte Sinai. Ele aborda o mito do Êxodo e diz que, mesmo se a gente tomasse a história de forma totalmente literal, a logística moral da situação não faria o menor sentido. É uma desconstrução muito pragmática. Imagina a ideia de que os israelitas caminharam por semanas exaustivas num deserto inclemente, chegaram na base do Monte Sinai e até aquele exato momento eles operavam sob a impressão de que assassinato, perjúrio e roubo eram práticas aceitáveis. Totalmente normais, né? E então, subitamente, Moisés desce com tábuas de pedra e anuncia: pessoal, essas coisas agora são proibidas. O Hitchens aponta que nenhuma tribo teria conseguido sequer chegar à base da montanha se não soubesse intrinsecamente que a solidariedade exige que a gente não se mate enquanto o outro dorme. A sociedade teria colapsado na primeira semana. Com certeza. O que ele propõe em substituição a essa moralidade revelada é que a aversão ao sofrimento e a cooperação são inatas. Elas surgem de um senso de solidariedade misturado com puro autointeresse. Ele cita o Oscar Wilde nessa parte, né? Cita, mas de forma mais incisiva, ele usa o George Bernard Shaw. O Shaw liderou uma campanha para que habitações da classe trabalhadora fossem construídas com banheiras. E os conservadores da época foram contra. Sim, argumentaram que os pobres não mereciam ou que iam usar as banheiras para guardar carvão, essas coisas. E a defesa do Shaw não foi baseada num amor cristão ao próximo. Ele disse abertamente que não queria que eles tivessem banheiras pelo bem deles, mas pelo seu próprio bem. Era uma questão de saúde pública. Exato. Cuidar da higiene do próximo evita que epidemias de cólera ou tuberculose cheguem aos bairros ricos. O Hitchens vê nessa atitude a fusão perfeita e funcional entre o autointeresse e o benefício coletivo. Certo. A lógica pragmática da banheira faz muito sentido para explicar a evolução da saúde pública. Mas tem um questionamento inevitável sobre essa teoria de solidariedade inata e eu, como guia neutra, preciso colocar isso na mesa. Pode falar. Se a moralidade e a aversão ao sofrimento são tão embutidas na nossa espécie, como a visão dele explica a psicopatia? Ou pior, como explicar as inúmeras vezes na história em que sociedades inteiras abandonaram completamente a simpatia natural para abraçar o extermínio em massa? Essa é uma lacuna difícil que qualquer teoria secular precisa enfrentar. Nos materiais que a gente analisou, o Hitchens não ignora a existência dos sociopatas, que sentem prazer em quebrar as regras. E o que ele diz sobre isso? A resposta dele tem duas partes. Primeiro, ele aponta que a religião também não tem uma solução limpa para o psicopata final. A teologia sugere que essa pessoa sem empatia também foi feita à imagem e semelhança de Deus. O que cria um paradoxo imenso para eles também. Sim.
E segundo, sobre as atrocidades em massa cometidas por sociedades inteiras, ele argumenta que a barbárie não refuta a moralidade humana básica. Na verdade, ela geralmente acontece justamente quando um sistema de crenças absoluto e dogmático consegue se sobrepor a essa empatia inata. Então precisa de uma força externa para quebrar a empatia. Convencer pessoas normais a cometerem atos de maldade indizível geralmente requer a introdução de uma autoridade inquestionável, muitas vezes divina, que dita que aquele extermínio é, na verdade, uma virtude. Nossa, o que ajuda a gente a entender por que ele não adota simplesmente uma postura de viva e deixe viver em relação à fé, né? Exatamente. Se a religião é só um mapa desatualizado e a moralidade sobrevive sem ela, por que ele é tão agressivo nas palestras? Porque, na análise dele, a religião não é apenas um mapa desatualizado. Ela é a forma suprema, a origem conceitual do totalitarismo. Ele usa aquela metáfora pesada, não usa? Sim, uma metáfora bem visceral. Ele descreve a crença num Deus onisciente e intervencionista como viver numa Coreia do Norte celestial. Caramba, comparar com a Coreia do Norte é muito forte. Como funciona essa metáfora exatamente? Bom, o Hitchens visitou a Coreia do Norte real e descreve o país como uma necrocracia, ou seja, um estado governado literalmente por um líder morto, o Kim Il-sung, que detém o título de presidente eterno. É um culto à personalidade levado ao extremo. Sim, é um regime onde há vigilância absoluta e ininterrupta. Os cidadãos podem ser condenados por crimes de pensamento. Só a suspeita de deslealdade mental já é punível. E como ele liga isso à religião? Ele traça um paralelo direto, argumentando que as grandes religiões monoteístas exigem essencialmente o mesmo modelo psíquico. É o desejo humano de se submeter voluntariamente a uma autoridade tirânica que monitora cada ação e pensamento 24 horas por dia. Se a gente trouxer isso para a realidade moderna, é tipo aquele nosso pavor da vigilância digital, sabe? A ansiedade de ter nossos dados e conversas monitorados por algoritmos invisíveis o tempo todo. É bem por aí. Só que a diferença, como ele aponta com uma ironia bem sombria, é que na versão terrestre do totalitarismo, você pelo menos pode morrer para escapar. É verdade. Na Coreia do Norte Celestial, a vigilância e a potencial tortura continuam eternamente após a morte. É a total abolição da privacidade. Exato. É uma rejeição profunda de qualquer sistema baseado na submissão pelo medo. E ele leva isso do plano psicológico direto para o geopolítico nos debates. Tem aquela passagem do debate com Dennis Prager, né? Isso. O radialista Dennis Prager tentou encurralar o Hitchens numa armadilha retórica. Ele propôs um cenário. Imagina alguém caminhando por uma rua escura numa cidade estranha à noite. Se essa pessoa ver 10 homens se aproximando, ela se sentiria mais segura ou menos segura ao saber que esses homens acabaram de sair de uma reunião de oração. A cartada do Prager era meio óbvia, né? Tentar associar a religião com segurança e civilidade. Com certeza. Mas o Hitchens vira o jogo de forma devastadora. Ele responde que já viveu exatamente essa situação na prática e lista cidades que começam com a letra B. Belfast, Beirute, Bagdá. Bombaim, Bósnia e Belém. Ele afirma categoricamente que, em qualquer um desses contextos, se um grupo de homens está saindo fervorosamente de uma reunião religiosa, a atitude mais sensata é correr para o outro lado. A tese dele é que a certeza absoluta de ter o criador do universo do seu lado é um combustível fortíssimo para a violência. Exato. Ao longo de toda a história. E ele ilustra isso dissecando o conflito Israel-Palestina. Como ele enxerga isso? Na raiz secular, ele diz que é um problema prático. Uma disputa por território entre dois povos. É difícil, claro, mas passível de negociação. Mas o que torna insolúvel é a religião. Isso. Quando facções extremistas de ambos os lados passam a afirmar que aquele pedaço específico de terra foi entregue a eles diretamente por Deus, o espaço para a diplomacia simplesmente desaparece. Você não negocia uma escritura divina. E ele ainda adiciona o papel de algumas facções nos Estados Unidos nessa história, não é? Sim, facções que apoiam políticas agressivas no Oriente Médio, não porque querem a paz, mas porque têm a crença apocalíptica de que acelerar o conflito vai cumprir profecias e desencadear o fim do mundo. Nossa, isso é muito denso.
E além da guerra, ele ataca o impacto da religião no progresso científico, certo? Sim, ele denuncia a oposição religiosa a pesquisas com células-tronco, por exemplo, e repudia muito as tentativas políticas de forçar o ensino do criacionismo nas aulas de biologia das escolas públicas. Como se o criacionismo tivesse o mesmo peso acadêmico que a evolução de Darwin. Para ele, exigir isso numa aula de ciências é um absurdo. Ele compara a terminar uma aula rigorosa de química e dizer: bom, agora vamos dedicar metade do semestre ao estudo da alquimia, só para sermos justos. Que a gravidade, dependendo da sua crença pessoal, pode ser apenas uma ilusão. Perfeito. É exatamente esse o ponto. Tratar um dogma intestável com a mesma gravidade de fatos comprovados ameaça a fundação intelectual da sociedade. Mas olha só, diante dessa lista imensa de acusações de que a fé sabota a paz e a ciência, ele é frequentemente confrontado com um contra-argumento histórico massivo, né, que sempre aparece nos debates. A questão das ditaduras ateias. Isso. A réplica clássica é apontar para o século XX e dizer: espera aí, se a religião é a fonte do totalitarismo, como você explica os regimes da União Soviética do Stalin, a China do Mao, Pol Pot, que eram todos oficialmente ateus? A resposta do Hitchens a isso revela muito sobre a forma como ele entende a psicologia das massas. O que ele diz? Ele argumenta que regimes seculares totalitários como o de Stalin ou de Mao não aboliram o mecanismo da religião de verdade, eles apenas o sequestraram. Como assim, na prática? Eles utilizaram toda a arquitetura psicológica que a religião construiu por milênios, que é essa disposição de se submeter cegamente a um dogma inquestionável, e simplesmente substituíram a figura de Deus pela figura de um ditador humano. Ah, então a adoração irrestrita e a infalibilidade do líder continuam ali. Tudo idêntico. A criminalização da heresia, as inquisições políticas. A estrutura mental é exatamente a mesma, só mudaram o endereço da divindade. Nos textos, ele literalmente diz isso, dizendo que fez-se do homem uma religião. Exato. E ele vai além, cavando na história para argumentar que os movimentos totalitários do século XX tinham laços profundos de convivência com a fé. Ele lembra do apoio da Igreja Católica ao fascismo, né? Sim, na Itália e na Alemanha. E detalha também o papel sombrio da Igreja Ortodoxa Russa, que ajudou a instigar os chamados pogroms, que eram massacres violentos contra judeus no leste europeu. O ponto dele é que a aliança entre fanatismo religioso e o poder do Estado sempre resulta em sangue. E qual é o antídoto absoluto para essa aliança tóxica, segundo ele? Encontra-se na separação secular. Ele reverencia a Constituição dos Estados Unidos, descrevendo-a como um farol iluminista, porque é um documento fundacional que constrói um muro inpenetrável separando a Igreja do Estado. Ele nota que o texto original nem menciona Deus, né? Só menciona a religião para restringir o acesso dela ao poder político. E é nesse contexto que ele resgata aquela correspondência histórica brilhante do Thomas Jefferson com os batistas de Danbury. A famosa carta do Muro de Separação. Isso. O detalhe fascinante sobre o porquê dessa carta existir é revelador. Os batistas de Danbury escreveram a Jefferson pedindo proteção do governo secular. E de quem eles tinham medo? Não era dos ateus. Não era de hordas de ateus ou humanistas radicais. Eles estavam apavorados com a possibilidade de serem perseguidos por outros cristãos. Mais especificamente, os congregacionalistas. Exato. Isso demonstra perfeitamente a tese do Hitchens de que o secularismo rigoroso não é um ataque à fé. Ele é, ironicamente, a maior proteção imaginável para a própria liberdade religiosa. O Estado laico impede que as religiões destruam umas às outras, disputando poder. E para encerrar o pensamento dele, ele oferece uma solução sobre como a gente deve lidar com o vasto legado da religião. Ele defende que a gente pode aproveitar a cultura, né? Sim, a cultura é o nosso verdadeiro patrimônio. A gente pode desfrutar dela plenamente após amputar a parte dogmática. Ele usa o exemplo do Partenon de Atenas. Ou a poesia do Shakespeare. Isso. Qualquer um de nós pode subir a Acrópole na Grécia, observar a precisão do Partenon e ficar maravilhado com o que a mente humana constrói. Sem precisar, em nenhum momento, acreditar genuinamente na existência da deusa Atena.
sabe? Ou endossar as superstições daquela sociedade, como a escravidão ou sacrifícios. É possível isolar a arte espetacular da superstição sombria que a financiou. Muito bom. Então, só recapitulando a estrutura dos argumentos que a gente dissecou hoje para quem está ouvindo. A análise do Hitchens enquadra a religião como um fóssil do nosso passado primitivo. Ele defende a moralidade como um traço inato de solidariedade. Sim. E argumenta que dogmas inflexíveis alimentam totalitarismos e emperram a ciência. O destino final da lógica dele é a defesa de um Estado completamente secular para proteger todo mundo. Exatamente isso. E compreender a anatomia desses argumentos é essencial. A gente vive numa era saturada de informações cruzadas, onde leis são debatidas com base em preceitos religiosos o tempo todo. A utilidade não é ser convencido por ele, mas usar essas críticas bem articuladas para forçar a gente a investigar as raízes das nossas próprias convicções. É olhar para a base ética da nossa sociedade e entender o que a sustenta de fato, independente da sua fé. A clareza intelectual surge quando as ideias são submetidas ao estresse máximo do questionamento, né? Com certeza. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para instigar a mente depois de tudo isso. Se a gente aplicar a lógica do Hitchens sobre o Partenon de forma futurista. Vamos lá. Nós hoje admiramos os templos gregos puramente como arte, despojados da crença de que Zeus realmente lança raios. Se a humanidade avançar por mais 1000 ou 2000 anos, será que num futuro distante os textos sagrados das grandes religiões de hoje, tipo a Bíblia e o Alcorão, vão ser estudados só como mitologia e literatura épica? Do mesmo jeito que a gente lê a Ilíada de Homero hoje. Isso. Completamente esvaziados de autoridade sobrenatural. Ou será que a nossa necessidade psicológica, o fato de sermos animais que buscam padrões, vai sempre garantir que o vazio do desconhecido continue gerando novas crenças? Novas divindades emergindo para aplacar o nosso pavor existencial do caos? É uma ótima pergunta para deixar no ar. Fica a reflexão. No fim das contas, a decisão é sobre como escolheremos navegar pela realidade que a gente tem. A gente pode optar por usar o GPS do método científico e da nossa solidariedade inata. Ou continuar olhando nervosamente para as bordas do mapa, governando nossas ações com o medo profundo daqueles velhos dragões desenhados no pergaminho. Exato! E é com essa imagem que a gente encerra a nossa exploração profunda de hoje. Obrigada que nos acompanhou. Muito obrigado e até a próxima.